E aí, pessoal, bem-vindos ao Black Card Talks, primeiro episódio aqui desse podcast da Black Card, que é uma revista digital que já existe há algum tempo, que foi criada pela Patrícia Zanotti, que está aqui ao meu lado. Ah, com certeza. E eu acho que é um projeto que vem para amplificar, né, a Black Card numa maneira de levar a inovação para um público que está pedindo, né? Então, a gente está me juntando ao Igor para que a gente faça esse novo formato e acho que vai ser um sucesso. Pois é, o Black Card Talks, na verdade, ele já existe, né? Só que formato texto, né? Já tem algum tempo, se vocês entrarem no site agora, blackcarddigital.com.br, tem aí os últimos Black Card Talks, que são perfis de executivos desse mercado. Então tem uma turma aí, quem já passou pelo Black Card Talks? Fiz, a gente já fez com Esther Chatan, Dornari, já Carol, de Arezzo, a gente tem o pessoal de design da Mula Preta. Bom, são vários, né? Na São verdade, sim, já vários, existe são esse histórico em vários. texto e agora a gente está vindo para o vídeo e áudio também, que é esse novo momento da Black Card. Exato. Bom, para a gente começar, né? Eu acho que uma coisa importante de falar é isso, sempre trazendo executivos desse mercado para poder mudar um pouco desse olhar do alto luxo, como tratar o alto luxo, como que as marcas se posicionam, né? Exato. Acho que quais os principais pontos aí que a gente vai falar aqui. Eu acho que é os bastidores, né? Assim, a gente está acostumada a ver o mercado de luxo muito por conta de produtos, né? Por conta de celebridades, de influenciadores. E o objetivo aqui é a gente trazer as pessoas que fazem isso acontecer, né? Então, que estão realmente pensando nas estratégias, na experiência, para que essas marcas, elas tenham uma visibilidade cada vez maior, mas muito dentro do segmento, né? Para que as pessoas consigam ver, de fato, como que põe a mão na massa, né? Então agora corta para geral. Temos duas convidadas que fazem as coisas acontecerem, né? A gente está aqui com a Cássia Caricol, que é sócia da Inside Out, e a Lívia Bidlovski, é isso? Eu falei certo? Arrasou. Que é a sócia da Inside Out, que é uma agência de comunicação que tem muitos clientes de alto luxo. A gente vai falar bastante sobre como vocês trabalham todo esse posicionamento de marca também, né, meninas? Prazer ter vocês aqui com a gente. Obrigado pela presença. Prazer é nosso, a gente está super feliz de ter essa conversa. E é isso, acho que tá faltando no mercado a gente entender mais sobre os backstages das empresas, como a gente pensa marketing, propaganda, influenciadores, assessoria. E sucesso para vocês nesse Obrigado. primeiro. Não, eu acho que assim, primeiro, assim, vocês têm vários clientes voltados para alto luxo, né? Então, assim, só para começar, né, para o pessoal entender, quem vocês atendem dentro desse mercado? Bom, vamos lá. Primeiro, obrigada pela oportunidade de estar aqui nesse primeiro. Sucesso para vocês. Vida longa ao podcast. A gente tem na nossa trajetória toda, a gente tem, enfim, muitas marcas de luxo, mas hoje a gente tem no nosso portfólio o grupo JLR, né, Jaguar Land Rover. A gente atende o grupo Estée Lauder, que é do mercado de beleza, com algumas marcas de maquiagem, né, como MAC, Too Faced, enfim, algumas Clinique, Jo Malone, enfim, marcas de maquiagem bastante relevantes. A gente atende a Merz Aesthetics, que é uma indústria farmacêutica também voltada para o mercado de luxo, para ativos do mercado de luxo, em estética. Coty Prestígio, com perfumaria de alto luxo também, então com perfumaria das grandes maisons, né, de moda, como Burberry, Chloé, Boss, enfim, que é um mercado bem interessante também, que de perfumaria que está bombando. Enfim, e na nossa trajetória a gente tem muitos cases de luxo também. Eu acho legal também, assim, vocês agora, né, são especializadas nesse mercado, mas muita marca mainstream está buscando vocês também para beber um pouco dessa fonte. A gente vai falar mais sobre isso, né? Sim. E aí, meninas, o que acho que me chamou a atenção, né, e muito para esse convite de vocês virem aqui, é que eu vejo uma movimentação mesmo, né, no portfólio de vocês, de clientes de luxo entrando, de clientes de luxo que estão e que permanecem com vocês, né? E eu acho que isso vem muito da maneira como vocês atuam, que é uma maneira né, super diferenciada. E eu queria, assim, começar do início, né? Então, saber um pouquinho da trajetória de vocês. Eu acho que, né, pelo que a gente já conversou, atuar, né, e vir de mercados diferentes, né, tem um olhar que é um diferencial. Então, eu queria, para a gente falar um pouquinho sobre isso, essa trajetória. Como tudo começou?
Individual, primeiro? Sim, é porque né, são duas histórias que se encontram em algum Sim. momento. Né? Eu sou publicitária, formada pela SPM e tenho especialização em entretenimento, que eu amo, Pô, que filme, legal. cultura, etc. Minha família é toda do entretenimento. Porque quando se traz entretenimento para uma experiência de isso. alto luxo, Faz todo toda a sentido. diferença. É isso. Estudei em Los Angeles, então na UCLA, sobre esse mercado de entretenimento, e a minha trajetória ela é metade em empresas e metade em agências. Uhum. Então, eu trabalhei na Heineken, trabalhei na Bacardi, trabalhei em agências de RP até a gente se encontrar. Então, eu tenho um background muito de cabeça de publicitária, cabeça de entretenimento, né? Eu sigo esse mercado, adoro. Um pouquinho de entendimento do lado do cliente, o que eles precisam, como que é feito lá dentro, né? As planilhas, eu sempre brinco, planilha de AMP, de PNL, de não sei o quê, PowerPoint em inglês, espanhol, português. E aí também entendimento de como funciona uma agência. Então, eu tenho um pouquinho de um pouquinho de história, de experiência em cada lugar, até a gente se encontrar a Inside Out vai fazer 9 anos agora, completar 9 anos. A gente trabalhou em uma agência juntas, que foi onde a gente se conheceu. Há 13 anos. Há 13 anos, exato. Então, a gente se encontrou Nesse meio do nesse caminho. meio do caminho. E você falou um ponto importante, né? Planilhas para esse mercado de alto luxo também, né? A gente vai falar um pouco mais sobre isso, sobre dados, KPIs, como trazer esse olhar de análise de resultados isso, mesmo sim. para esse mercado e não só o isso. intangível, né? Desculpa. Não, eu ia falar porque é o entendimento de mercado, é negócio, né? Não é Sim. só o lúdico. A gente precisa entender que a gente está num mercado de vender, seja sonhos ou produtos. Então, tem essas métricas que são importantes. Bom, é isso. A gente se encontrou no meio do caminho. A Lívia veio da publicidade e eu vim do jornalismo, né? Então, eu sou formada em jornalismo com especialização em relações públicas. E também vivi um pouco dos diferentes formatos do meu lado e do balcão, né? Trabalhei muitos anos na Editora Globo, na comunicação, mas dentro de uma empresa de mídia, né? Então, conhecer o dia a dia dos veículos, como funciona uma redação, contato com jornalista, isso foi muito importante para mim. E eu saí de lá e fui para o Grupo ABC, trabalhando a comunicação de algumas das agências do grupo. Então, também, aí comecei a ter um pouco mais do conhecimento da publicidade e a gente daí se encontrou numa agência que já tinha um olhar um pouco mais de relações públicas e que trouxe para a gente essa visão do que a gente acredita que é esse modelo de sucesso da Inside Out, assim. Que a gente não nasceu como uma assessoria de imprensa, nem como uma agência de publicidades, nem como uma agência de influenciadores. A gente nasceu como uma empresa de relações públicas, de comunicação. Então, todos os nossos projetos, eles partem de um planejamento muito estratégico, onde a gente pensa muito mais no como do que no onde antes. Então, é o porquê e o como. A gente estressa muito esta parte do planejamento, onde tudo tem que fazer muito sentido. A gente sempre brinca dentro da agência que a Lívia, ela tem uma frase clássica, que é o tempo todo assim, mas por quê? Mas e o que mais? O que mais é toda Ela está dia, sempre questionando e instigando todo mundo, porque os nossos objetivos têm que ser muito claros, assim, a gente tem que saber muito de onde a gente está partindo e para onde a gente vai. E aí, com isso, fica muito fácil depois a gente pensar em qual vai ser a ferramenta. Se vai ser por meio de uma estratégia qual vai ser a estratégia de assessoria de imprensa, qual vai ser a estratégia de influenciadores, qual vai ser a estratégia de digital, porque quando o objetivo está muito claro, é fácil a gente desdobrar. E aí, acho que o que o mercado tem reconhecido essa estratégia muito integrada, que isso a gente vê que faz muita diferença, assim, faz diferença para o cliente no final do dia, porque ele tem um projeto otimizado, onde, por muitas vezes, de budget mesmo, custo, porque a gente otimiza na produção, às vezes, dos materiais, e que se desdobram em diversas frentes, então uma ação de PR, de assessoria de imprensa, que a gente já mescla com influenciadores, uma gravação para influenciador, que já vira uma campanha de digital. Então, a gente consegue integrar isso e faz muito sentido para o cliente em termos de budget e de comunicação, porque ela está muito alinhada e amarrada, assim. A gente faz muito, às vezes, apresentação para prospect e, às vezes, o prospect fala assim, eu vi essa campanha, nossa, era de vocês. Esse é o nosso maior orgulho. Assim. Teve um dia que a gente fez, nosso primeiro projeto, a gente fez um livro que ficou lindíssimo, e daí a gente tava, enfim, né, tendo uma reunião com um prospect e tava na mesa de café dele. A gente olhou e falou, não olha, acredito. é nosso. É nosso, a gente fez. Eles ficaram, se venderam ali, né? Exatamente. Assim, a questão do porquê, eu acho que eu sou muito desses também, do porquê lá, né, no nosso trabalho também. A gente conhece também por um outro trabalho.
A gente também se pergunta sempre o porquê, mas eu gostei do que mais. Que Porque eu mais? sou tão É isso. ansioso que, na verdade, eu gosto de. Eu também Tipo sou. assim. Que aí É o nessas eu vou. balanço, ó. Exato. Mas porque nessas eu vou assim, tipo, beleza, por quê? Vou fazer isso aqui. Isso aqui tá rodando bonito? Beleza. Aí vem o que mais? É isso. Aí vem o que mais? Vocês conseguem planejar tudo olhando uma visão de longo prazo, assim? Porque eu sou imediatista. Eu vou aqui, deu certo, então aqui eu já avalio para que lado eu vou. Aí eu vou mais um pouquinho. Acho que depende do lugar, assim. É porque eu acho que na hora de como- apresentar para o cliente, talvez, você tem que mostrar, né? Exato, exatamente. Então a gente tem assim, ó, tô te entregando o que você me pediu aqui dentro, lindo, maravilhoso, mas eu tenho uma surpresa extra. Eu tenho Isso um é que muito mais legal. aqui que eu acho que isso daqui vai ser incrível. Ah. Se a gente fizer, a gente vai ter A um gente ganha um golaço. jogo aqui. Eu acho assim, confia em mim. Eu acho que é bem isso, ó, para poder chegar lá. Mas eu acho que tem um Exatamente. diferencial também, que a gente percebe isso muito nos clientes que já são nossos, que estão em casa. A gente, né, já falou um pouco disso, mas a gente tem relações duradouras com os nossos clientes. A gente costuma casar com os clientes, literalmente a gente tem relações de longo prazo. E eu acho que uma das razões é porque a gente, apesar de estar sempre buscando o algo a mais, o que mais da Lívia, a gente é muito pé no chão. A gente não faz, a gente não Projeto. leva nada para o Uhum. cliente que não seja executável no dia seguinte. Porque É, essa sim. também é uma questão, Sim. assim, a gente vê que o universo da publicidade durante muitos anos foi um universo lúdico em excesso. Então a gente tinha grandes apresentações, grandes PPTs encantadores, e chegava na hora da execução, ficava meio expectativa realidade, assim, as coisas na execução não saíam tão bem quanto no PPT. A gente é muito criteriosa nisso, assim, o que a gente apresenta tem que ser executável, fiel ao que a gente, a ideia, e rapidamente. E, de novo, para a marca É de no dia luxo, você não seguinte. pode errar, você não, Não pode pode, fazer não tem uma coisa nada. meia boca. não dá. Exato. E aí é isso. E como que eu vou criar uma expectativa no cliente de trazer uma subcelebridade global, etc. E daí no final eu não tenho nem budget para fazer isso. Então a gente tem essa relação de confiança com os clientes que eles sabem que a gente vai apresentar o melhor dentro do que é possível fazer, seja por budget ou seja por momento da marca, o momento do Brasil, enfim. Então, e isso a gente também leva até para as concorrências que a gente participa. Então é o que a gente. E a gente tem visto isso no mercado também. Quando a gente participa de concorrência, tem sido pedido, eu quero um projeto que eu consiga colocar na rua no dia seguinte. Porque é isso, ninguém mais tem tempo também de ficar refazendo projetos até chegar num lugar que todo mundo está contente. Então, a gente tem esse que mais, esse lugar que eu viajo mais, né? A casa me põe no eu chão. fico trazendo. Mas a gente tem mais muito o que faz sentido, mas o que é possível de ser executado com excelência. Porque você daí imagina- entra no mercado de luxo, tem que ser Exato. excelente. Exato. Imagina se para uma marca comum alguma coisa der errado, é um mico, imagina uma Land Rover fazer isso. uma, né, Não uma pode. Jaguar. Sim. Não. Não, e a comunicação, eu acho que, né, que quando vocês pensam nessa comunicação 360, vocês estão pensando muito também em todos os públicos, né? Então, não é só um release, não é só um comunicado, é como que esse material ele vai ser utilizado e quais ferramentas. Então, eu acho Exato. que isso é muito É. interessante no trabalho de vocês e o que a gente vê que talvez trave muito ainda em outras agências, né? Que não tem isso. Fica, mas o budget é só para isso, o budget é Total. só para aquilo. Ah, não, mas aqui não entra, aqui... Não, né? Pensar, na verdade, de uma maneira muito grandiosa. Eu acho E que para esse com- mercado... E partindo do porquê. Porque daí, quando a gente parte do porquê, eu vou entender se faz sentido fazer um evento, eu vou usar esse budget do evento para fazer um conteúdo digital, ou vou usar para influenciadores, ou para fazer um evento só para jornalistas, só para influenciadores. Então, E quando a mesmo gente as parte entregas, desse né? lugar. Mesmo as entregas, a gente sempre fala assim, a gente às vezes vai contratar uma celebridade para uma ação. Se a gente está pensando, né, dentro da Inside Out, que a gente já está pensando no desdobramento de assessoria de imprensa, do evento, na negociação com essa celebridade, eu já considero que ele tem que dar entrevista, que ele tem que fazer uma presença num evento. Então, a gente já planeja. Quando a gente não faz tudo, às vezes a gente pega lá no final, aí assim, a celebridade não pode dar entrevista, não vai no evento, aí você fala, putz, ela tá estampada numa foto, Exato. num vídeo, Sim. mas ela não se Uma materializa. embaixadora. Mas vira uma imagem distante. Eu não consigo usar o asset no seu potencial máximo. Sim. Quando a gente pensa de forma macro e depois a gente vai desdobrando, a gente potencializa todos os recursos, todos os assets. Então, a Exato. gente usa eles
literalmente no máximo das possibilidades, em diversas frentes. Isso acaba, obviamente, enriquecendo cada uma das frentes, porque para mim, daí, como assessoria, eu ter um asset desse é super importante, porque eu não tenho uma matéria, eu não tenho um conteúdo vazio. Eu tenho alguém ali falando, ou acessando, ou o jornalista tem um insumo melhor. Então, eu potencializo a assessoria de imprensa. Se eu tenho a presença dele no evento, eu tenho outro evento do que um Exato. evento sem a pessoa que é a cara da campanha. Então, ele não é um asset que está lá distante, assim. Como tem sido essa estratégia atual com influenciadores? Que eu acho que mudou também muito ao longo dos tempos, né? Como vocês chegam no nome? Eu fico pensando, por exemplo, Fórmula 1 atualmente, assim, todo mundo, tudo quanto é marca tá querendo se associar à Fórmula 1 no momento, virou o esporte cool, né, da vez. E aí tem umas questões, porque o piloto, ele é regradinho, né? O piloto, ele é... É um atleta. Pô, ele é atleta, ele é. tem, né, uma agenda a seguir, ele não é cabeça doida. Mas aí, por exemplo, o futebol é um pouco diferente, né? É. Eu vou me associar a um jogador que, de repente, tá entrando em polêmica. Como que as marcas têm visto, como que as marcas têm buscado esse influenciador hoje? Quais são os caminhos para poder chegar no nome correto? A gente, né, vou falar pela Inside Out, a gente é muito na curadoria na unha, assim. Então, a gente não usa plataformas, a gente usa plataformas para buscar números, para buscar, né, coisas mais métricas, né, daquele influenciador, mas é muito pesquisa sobre aquela pessoa. Então, obviamente, hoje a gente já tem um conhecimento muito grande dos influenciadores de luxo, premium, mainstream, né? Ele já tem TikTok, ou Instagram, ou LinkedIn, né? As diferentes plataformas. Mas é entender, é buscar esse influenciador, entender qual é o contexto de vida dele, com quais marcas ele se relaciona, quais são as publicidades que ele já fez. De repente ele já é cliente, né? Ele já é um Sunlock. Exatamente. A gente pega também quem Base já de é cliente, clientes. base de clientes que são celebridades, influenciadores, enfim. Que no mercado Mas de luxo isso é muito comum, né? Sim. Ou a gente já Exato, tem exato. nomes muito fortes na base de cliente das marcas. Então, a gente pode trazê-los para serem os nossos porta-vozes. Então, eles já têm essa relação. Se eles têm relação com a marca, qual é o tipo de conteúdo que ele cria? Então, se é um conteúdo muito dia a dia, ou se é um conteúdo mais que fala sobre um pouco do que a marca fala também. Então, é muito pesquisado, assim, sobre cada uma dessas pessoas. A gente tem matrizes para apresentar para os executivos, para que eles decidam muito racionalmente e não só em quem eu sigo, porque isso também acontece Quem no eu mercado gosto, de em quem influenciador. o primo que é gosta, o filho segue. Exatamente. Ou tem milhões de seguidores. Exato, que hoje em dia não quer dizer nada, ainda mais para o é. mercado de luxo. O que quer dizer Exato. milhões de seguidores? Às vezes o micro lá de 10 mil, 20 mil É o que faz Converte sentido. é o que faz sentido, exato. Então, assim, a gente tem as plataformas para apoiar a gente, mas a gente tem muito a estratégia, de novo, na E aí é escolha manual. desses nomes. E Aí, assim como o mercado de na unha. luxo, algumas coisas tem que ser na mão. Sim, Não tem dá que ser pra- na unha. Não dá para mecanizar, não dá para usar plataforma de volume. E até na hora de conhecer esse influenciador. Então, a gente Isso. gosta de conhecer, fazer a tal da cocriação de verdade, mas isso antes de conhecer, entender, conversar com eles também, né? Porque faz diferença esse envolvimento dele com a marca também. Não é Sim, só pagar. E antes da gente entrar, então, meninas, na parte de métricas, que eu acho que, né, hoje é um diferencial, como é que vocês conseguem fazer essa parte da narrativa, né? Então, a gente está falando aí de influenciadores, de embaixadores ou não, né? Mas porque a gente também que vem desse lado de veículo de comunicação, a gente também é impactado por vocês, né? Então, como é que vocês criam essa narrativa? Como é que vocês pensam isso? Essa parte de experiências do storytelling, né? Que eu acho que hoje também faz todo... É um diferencial. Eu acho que depende muito do cliente. Eu acho que tem muito a ver com o que a gente falou do como, né? E dos porquês, assim. Eu acho que para cada cliente tem uma maneira diferente de se relacionar e de construir os seus storytellings, assim. Mas eu acho que parte muito do que a gente falou do planejamento estratégico, assim, da gente ter muita clareza de onde a gente veio, para onde a gente vai e quais ferramentas a gente vai usar para isso, assim. Tudo está na estratégia. O coração dessa narrativa, dessa comunicação está na estratégia. Depois, esse desdobramento, ele acontece de uma forma muito natural. Isso é uma coisa que a gente fala muito na agência, assim. Precisa ser fácil o entendimento, assim. Se você tem que demorar muito para explicar, se você tem um conceito, uma narrativa, um storytelling, que você tem que virar e falar, mas espera, o que ele quis dizer aqui mesmo? Sabe quando você vê uma campanha que você fala...
nossa, não entendi. Aham. Esse é o nosso maior medo, assim, sabe? As coisas precisam ser de fácil assimilação. Isso não significa que ela tem que ser rasa ou pobre em termos de conteúdo, mas ela precisa ser de fácil entendimento. E essa clareza e chegar nisso está no planejamento. Na execução, você não corrige. E aí, essa é uma outra coisa. Quando a gente... Então, um fato curioso, quando a gente decidiu que a gente ia empreender, e isso e nem era, na verdade, nem foi de forma estratégica, organizada, foi muito no feeling, literalmente. Mas, inicialmente, eu tinha uma ideia de ter uma consultoria. E aí chamei a Lívia para conversar, a gente era muito parceira de trabalho, trabalhava muito bem juntas, e ela falava para mim, não adianta, cara, as pessoas não vão querer consultoria, porque não adianta só você ter, tem que ter uma boa ideia, mas o jeito de fazer faz muita diferença, tem que ser a combinação das duas coisas. Quando você começar a vender estratégia, o cliente vai querer a operação, e ela falava, eu não vejo sentido só na estratégia, e a gente se encontrou nesse lugar. Sim. E olha que engraçado, porque eu sou a pessoa da operação e ela é a criativa. E foi ela que me convenceu de que a gente precisava ter a operação, que acho que era de onde eu estava querendo fugir, estava meio traumatizada. Mas é isso, assim, a estratégia precisa estar muito bem definida. Depois, o desdobramento vem mais fácil. Mas não significa que todo mundo sabe fazer, obviamente. Assim, hoje a gente vê que a combinação das duas coisas é o nosso grande sucesso. A gente oferecer para o cliente uma solução completa. Então é isso, hoje a gente executa desde a parte de planejamento estratégico até o desdobramento dessas frentes. Então, assessoria de imprensa, evento, produção de material é uma coisa que a gente faz e que tem um grande volume na agência, porque isso a gente às vezes pensa num kit, num press kit, ou às vezes numa papelaria. Mas a gente executa dentro de casa. Com o acervo dos clientes, hoje os clientes que têm produtos ficam na agência, o manuseio é feito lá dentro, a entrega, a logística é nossa, porque isso o mercado de luxo precisa disso. Eu preciso saber que a sacola vai chegar, a sacola com perfume da Gucci vai chegar na mão do jornalista ou do influenciador impecável, sem um amassado. Sim. O batom da MAC vai chegar com o celofane intacto. E para isso, a gente precisa ter o manuseio lá dentro, a entrega com o nosso portador, que eu falo assim, eu dou minha vida na mão do nosso portador, porque a gente tem muita confiança nele. Porque ele carrega a materialização do nosso trabalho. Nossa, eu tenho um caso horroroso com isso, que foi exatamente um café da manhã que a gente mandou e chegou todo desmilinguido e tal. A gente não manda comida muito, não. Pois é. É sempre um risco. Foi aprendizado, sempre foi aprendizado. É sempre um risco, viu? Mas eu acho que até entrando em narrativa, tem um lugar de entender o que aquela pessoa, aquele consumidor quer ouvir, o que ele quer participar, né? Nem ouvir, acho que é participar. Então, a gente fala muito de comunidade, né? Então, onde que ele quer participar nessa história, nesse storytelling, e quais são os detalhes da narrativa, que também a gente entende, assim, o que vai fazer sentido para aquela pessoa, o que vai fazer sentido nessa história que a gente quer contar junto desta marca, e não é de qualquer marca, mas o que eu trago desta marca para esse consumidor, para esse seguidor, né, enfim. Então, tem um lugar de entender o que ele quer e não o que eu quero, que eu acho que aí a gente tem que se diferenciar, que muitas vezes a gente coloca o nosso umbigo, né, no meio do marca, projeto. Principalmente, é difícil falar para a marca do tipo, ninguém quer ouvir isso. Quando ela acha que aquela é a notícia ou a informação mais importante do planeta. E você vai falar, não interessa para as pessoas. O cara não quer receber esse tipo de conteúdo. E, de novo, entra na pesquisa, né? De entender esse consumidor. Agora, olha que curioso, assim, vocês estão falando, eu estou pensando numa coisa aqui. Eu tenho uma Land Rover, eu sou um Land Rover lover, eu tenho uma Evoque, eu amo ela, e pensando agora em questão de narrativa e tudo mais, né? Vocês estavam contando de bastidores aí, do tanto que vocês também conhecem bastante da marca, do evento que vocês foram, que tinha o cônsul inglês lá, do consulado, falando sobre, né, relembrando de vocês desses conceitos ali da Land Rover, de, né, uma coisa inglesa, tradicional e tal. Fiquei pensando, putz, Inglaterra é o meu país favorito, assim, eu me formei lá, meu high school foi lá. Até inconscientemente, talvez, eu tenha buscado uma Land Rover por conta de toda essa narrativa, né? De toda essa aura. Eu fiquei pensando nisso, assim, é uma história tão bem contada que mesmo eu não pensando a respeito, eu fui mordido. E é uma marca que é a mesma coisa lá e aqui. Em qualquer lugar do mundo. Exato. É isso, até isso é um lugar que a gente sempre relembra, que o berço do mercado de luxo está aí, né? Nessa construção de narrativa que ela nem sempre é
palpável, perceptível, mas ela tá aí, é exatamente o que você falou. Talvez você tenha ido buscar uma Land Rover inconscientemente. O mercado de luxo faz isso, né, com a gente. Ele leva a gente para esse lugar do lúdico, do encantamento, que nem sempre é palpável. E que da dá para comunidade, usar que vocês já falaram também. da comunidade, Com que é toda certeza. aplicável para diversos segmentos. E aí também tem muito da nossa atuação, assim, como a gente traz, a gente bebe dessa fonte independente do segmento, e usa isso até para clientes mainstream. Sim. E eu acho que tem uma sinergia, né, assim, do que vocês falaram, porque vocês têm um timaço, né, vocês têm pessoas incríveis trabalhando com vocês. Como que é esse dia a dia, assim, como é que vocês atuam nessas frentes? Porque a gente tem essa parte da estratégia, né, que é a parte forte, tem a fase de execução, que a gente sabe também que é muito importante, e eu queria saber um pouquinho do dia a dia, assim, a atuação de vocês dentro da agência, com o pessoal, como que vocês fazem? A gente se divide, né? Então, eu sou parte de planejamento, influenciadores, conteúdo, e a Ká fica com a parte de assessoria de imprensa, atendimento produção. E eventos, produção geral. Então, a gente tem os nossos times divididos entre a gente já. A gente sempre fala que a gente gosta muito do que a gente faz. Então, a gente ainda está na operação, a gente ainda participa de muitas coisas da agência. Então, reuniões de brainstorm, a gente participa, a gente dá nosso direcionamento, nosso olhar, execução de evento, produção, tudo. A gente vai nos eventos, a gente vai nas coisas, a gente gosta de participar. E também a gente sabe que é um diferencial nosso, né? Apesar da gente ter mais de 50 pessoas trabalhando com a gente, nós estarmos ali no meio também tem o nosso olhar, assim, né? De como é a Inside Out, para que lado a gente vai. E a gente sabe que os clientes gostam também, eles entendem o nosso papel e eles também entendem o papel do time. Isso que já é muito legal, mas eu acho que é basicamente aí. A gente não tá no dia a dia da operação, obviamente, mas a gente tá no direcionamento. E tem uma coisa que desde o começo da Inside Out a gente sempre usou muito, que é a rede de relacionamento. Que daí é outra coisa também que esse mercado de luxo traz como aprendizado, assim, né? O relacionamento. A gente tem cases muito emblemáticos, assim, na Inside Out, de quando, por exemplo, a gente uma vez foi criar uma campanha para uma marca de beleza que tinha uma necessidade de falar sobre base, ela tinha um portfólio de bases muito grande e ela queria mostrar a diferença entre texturas e acabamentos. E a gente ia criar um conteúdo para site, para Instagram, para social, enfim, para diversas plataformas. E a gente chamou um produtor de gastronomia para construir com a gente. Porque é o cara que entende de textura. A gente já fez planejamento de marca mainstream, onde a gente chamou como parceira na época de cocriação a Paula Majeste, que hoje é CEO do grupo Globo Condé Nast, e que, enfim, é a pessoa que mais entende de luxo, assim, né? Uma baita advisor do luxo. A gente chamou ela para nos ajudar no planejamento para uma marca mainstream. Justamente porque a gente precisava beber dessa fonte. A gente gosta também de se alimentar de uma rede de especialistas que circulam o nosso dia a dia. E acho que esse é um dos nossos papéis também hoje, assim. Tá ali no dia a dia da operação, mas o nosso tempo fora da operação é para alimentar e nutrir essa rede que faz o negócio ficar mais interessante, assim, sabe? A gente trazer olhares diferentes para o negócio. Porque uma das coisas que a gente mais fala do mercado corporativo é quando você se fecha muito dentro da marca, que é aquilo que eu tava falando, o cliente acha que às vezes a informação dele é a coisa mais importante do mundo. A gente tem muito receio de também ficar fechado muito no nosso universo. Então, alimentar essa rede de contatos e trazer esses olhares para o nosso dia a dia é uma coisa que a gente gosta muito de fazer. E pro cliente também, né? Porque às vezes eles não conseguem sair dali, eles contam com a gente para que a gente o nosso olhar de fora, exatamente. E isso o dinheiro não compra, né? Não tem jeito. E eu acho que são as famosas collabs, né? Então a gente tá falando de collabs, né, assim, de marcas de luxo, então a gente, né, ver que isso acontece bastante, mas saber que isso acontece no backstage, nos bastidores também é muito legal, né? Então, assim, há marcas que têm sinergia. Porque o que adianta, né? Você ter um produto de beleza e sair só na editoria de beleza, ou trabalhar só a beleza. Se você pode trabalhar você pregar para convertido, né? De outras coisas, né? Você pode levar a beleza pro segmento
segmento de automóveis, para o segmento, Total. né, de viagem, de gastronomia, que é o que isso. vocês Porque a fizeram. mulher que se maquia gosta de viajar, compra É. carro. Exato. Totalmente. Sim, estamos juntos, É né? aquele exemplo do camarote Brahma, né? Enquanto você tá esperando, você tá maquiando, foi pra festa, mas... É E aí isso. você tem a experiência do carro, enfim, Totalmente. coisa. É. Você fala com todo Uhum. mundo. Exato. Vocês falaram aí de marcas mainstream também, né, bebendo dessa fonte. Eu acho que o momento do mainstream tá indo muito em linha a isso que o mercado de luxo já fazia há muito tempo, né? De relacionamento, de comunidade e tal. Vocês têm visto marcas mainstream buscando vocês exatamente para encontrar esse caminho? Sim, Sim. com certeza. A gente, principalmente quando é isso, elas querem, começam a entender que esse jogo do mercado de luxo e do mercado premium fideliza, né? Uhum. O mercado de luxo tem esse poder de fidelização e de encantamento que cria comunidade, assim. E acho que as marcas mainstream têm buscado cada vez mais isso. Então, a gente tem percebido esse movimento no nosso dia a dia com clientes que nos buscam justamente para isso, para tentar trazer esse entendimento e esse senso de pertencimento, de comunidade, de encantamento para o mainstream, que é, obviamente, um mercado mais efêmero, né? E Sim. eles buscam mais essa longevidade que as marcas de luxo carregam. E até no cuidado das entregas, então, cuidado com o detalhe, que o mercado de luxo é isso, né? A gente Sim. sabe que é impecável. Então, como que a gente traduz isso para um cliente mainstream? Nem tudo vai fazer sentido, mas muitas das coisas vão fazer. Então, na entrega do evento, na entrega de um kit, na forma como a gente fala. Então, a gente estava falando, né? Não vou mandar um release, mas como que eu vou abordar esse jornalista? Como que eu vou abordar esse influenciador do mercado de luxo? Então, são formas diferentes de pensar que a gente vai alimentando os nossos clientes mainstream. E às vezes a gente tem um cliente mainstream, mas que também tem produto de luxo. Sim. Então, como que a gente até diferencia a forma como a gente vai abordar o consumidor do luxo e o consumidor do mainstream da mesma marca? Uhum. Então, tem alguns desafios também que a gente vai traduzindo essa forma de fazer luxo para os nossos clientes. Tem case para contar? Tem alguns. Acho que tem alguns emblemáticos, assim, na nossa história. Eu acho que mais recente a gente fez um case para Clear, muito interessante, para Unilever, que, né, assim, marca super de volume, mainstream. E eles estavam lançando uma linha Mastige, né, que é massa com prestígio. Então, eles precisavam, dentro do portfólio de Clear, que é uma marca conhecida por volume, é isso, jogador de futebol, é super mainstream, e estavam lançando um produto que tinha uma categoria um pouquinho acima, com valor mais alto, que era para tratamento, que é para tratamento, ainda existe, é muito boa, inclusive, que é para tratamento de couro cabeludo, queda, tratamento do fio mesmo. E a gente fez a gente passou 1 ano e meio, quase 2 anos, num projeto onde a gente fez absolutamente toda a comunicação, num formato também diferente do que a própria Unilever está acostumada a fazer, porque eles têm a agência de mídia, a agência de influenciadores, a assessoria de imprensa, tudo compartimentado. E nesse caso a gente fez o projeto todo integrado. Então, desde a escolha dos embaixadores, que foi um grande desafio, porque precisava ser um embaixador que falasse com luxo, mas que ao mesmo tempo a gente usa o exemplo que a minha avó e meu filho soubessem quem é. Porque, afinal de contas, era Clear, era Unilever, então tem que ser um embaixador que falasse com todo mundo. Sim. Que tivesse um problema que de tivesse acordo com o relação produto, né? com o produto, porque Uhum. é isso, o mercado de luxo também tem isso, a coisa da veracidade. Não pode ser um rosto só, não pode ser um Sim. influenciador que não tenha ligação, porque além de tudo ele ia estar no evento, ele ia dar entrevista, ele ia fazer o Falar pacote sobre o completo, produto. como eu falei. Então, ele precisava ter domínio e propriedade sobre aquilo. A gente fez o evento, a gente fez um evento de lançamento que tinha os embaixadores, influenciador, imprensa e clientes. E quem foi o host nesse Uau. caso? Rodrigo Rodrigo Lombardi e Lombardi, Angélica. E aí a campanha ficou tão legal e a gente fez todo um Bacana. enxoval para digital. Era uma campanha que só ia rodar no digital. Eles não iam para TV justamente para diferenciar. Uhum. Ficou tão legal, que eles fizeram asset para TV e rodou TV. Porque a gente Uau. criou para o digital, depois virou conteúdo de TV. Mas a gente fez todo enxoval de digital e a gente chamou uma especialista de fora para nos ajudar, como na parte de estratégia. A gente chamou uma expert em beleza, que é a Vânia Goy, que é uma super parceira nossa, que veio para trabalhar no planejamento com a gente. Então, ela não apareceu no projeto como influenciadora, como jornalista especialista de beleza, ela fez parte do Que backstage legal. com a gente.
Então, a gente fez todo material de digital, completo, né? Vídeo, foto, asset, estilo de produto, tudo. Evento de lançamento, estratégia de influenciadores, não só das celebridades, como tinha todo o funil de embaixadores, desde da celebridade até o nano. Então, a gente tinha todas as camadas de influenciadores, assessoria de imprensa. E aí, a gente também teve estratégias diferentes de pequenos eventos para a imprensa, num formato super luxuoso, para os veículos mais tier one, de luxo. Kit, a gente fez um kit, um press kit maravilhoso, era uma bandeja de acrílico maravilhosa, que depois podia virar um artigo de decoração da casa das pessoas. Enfim. E filme, né? Assim, e filme, exatamente. Com a Angélica e o Rodrigo Lombardi. Que foi pra TV depois. Foi pra TV. Bom, e aí, isso é bem completo. Isso é um caso de marca mainstream bebendo da fonte do luxo. Do luxo, totalmente. Tem o contrário também. Vocês já estavam contando aqui para nós de mercado de luxo até então, era aquela coisa meio intangível, né? KPIs pouco definidos, experiência mais sensorial, e isso tem mudado também. Vocês têm batido muito nessa tecla. Acho que a gente tem batido muito nessa tecla. Assim, acho que tem os dois lados, assim, mas isso, acho que a gente estava muito acostumado com o mercado de luxo focado nessa experiência do intangível e do sensorial e talvez do quali, talvez com menos foco e menos apreço, vamos dizer assim, pelo quanti e pelos dados, assim. Eu acho que o mercado mainstream também nos ensinou isso, assim. No final das contas, a gente está falando de marcas que, independente do segmento luxo ou mainstream, são negócios que precisam dar resultado. Então, a gente tem muito direcionamento para olhar para o resultado, para o negócio, para a geração de valor, quali e quanti, mesmo para marcas de luxo. Assim. E entender qual é essa métrica para essa marca de luxo. Às vezes tem que fazer uma métrica. O quali que vai virar um quanti. Como que eu vou metrificar esse qualitativo, essa imagem que eu estou vendendo, esse storytelling que eu estou envolvendo as pessoas, essa comunidade que eu estou criando. Então, a gente tem, né? A gente cria relatórios, assim, e resultados que também, da mesma forma como a gente atua em 360, a gente tem os nossos relatórios atuando em 360. Então, o que o influenciador me gerou de qualidade de conteúdo, o que ele me gerou de quantidade de views ou de comentários e etc. E o que isso gerou na imprensa, o que isso impactou na campanha digital. Então, a gente também vai criando relatórios para entender como que esse ecossistema 360, ele atua e me entrega resultado. Então, a gente tem dashboards muito personalizados para cada cliente, entendendo qual é o objetivo dele, e a gente vai fazendo, né, de trás para frente, frente para trás, na verdade. Eu acho que é o comportamento, né, também, que vocês vão vendo. E aí, falando em comportamento, a gente parte para questão de trends, assim, né? Como é que... Enfim, qual que é a posição de vocês com relação a trends, mercado de luxo? Vai, não vai? Fala um pouquinho. O que a gente acredita é que nem toda trend faz sentido para toda marca. O mercado, a gente tem marcas que não precisam entrar nas trends, né? Vamos falar de Jaguar Land Rover. Eles são super tradicionais, são super... já tem uma comunicação muito clara, estabelecidos, então não tem por que entrar em qualquer trend. Às vezes, uma ou outra eles vão entrar. Mas a gente tem muito essa ânsia, né, de precisar fazer parte de tudo, de precisar criar para o conteúdo digital, mas nem sempre faz sentido. Sim. A gente tem vários casos de marcas que às vezes nem Instagram tem, né? Nem TikTok vai ter, eles não vão ter. Então, o que faz sentido para aquela marca? Não é a trend, é a história que ela conta, é o relacionamento que ela cria e é esse relacionamento atemporal, né, de longo prazo. Então, a gente gosta de trends, a gente entra nas trends, mas quando elas fazem sentido de novo. Por outro lado, a gente tem MAC. Exato. Uma marca de maquiagem que, apesar de estar posicionada no segmento de luxo, no segmento premium, por natureza é um segmento que vive de trends, assim. Sim. O digital para maquiagem é super importante. Então, ainda que seja uma marca de luxo, faz super sentido para a MAC entrar, olha, em boa parte das trends. A gente, inclusive... Eu mando várias. Gente, vamos entrar nessa. É uma das nossas, dos nossos desafios, assim, ficar atenta todo o tempo, né? O time tá lá o tempo todo no comecinho, quando ela ainda, né, acabou de estourar ou ainda nem estourou no Brasil, a gente já começa a pensar, porque como a marca é global, às vezes a gente acaba tendo contato com as coisas antes de chegarem aqui. Sim. Então depende muito do perfil da marca. Eu acho que o que ele falou é importante, a gente diferenciar, e aí tem a ver com a estratégia, de saber assim, não é para toda marca, não é para todo mundo, independente do segmento. Pode fazer sentido para uma marca de luxo como MAC, mas talvez para Jaguar Land Rover não faça, né? Para Discovery, não faça.
tem que estar focado na estratégia, não adianta. Então, e eu tô vendo aqui nesse nosso bate-papo, eu acho que vocês são boas decifradoras de códigos, né? Assim, eu acho que isso é muito importante, porque quando a gente volta, né, quando o Igor falou, por exemplo, dessa questão dele com o Land Rover, né, de como que naturalmente a vida dele, os hábitos, o comportamento levam ele, né, para consumo desse produto. Eu acho que o trabalho de vocês decifrando os códigos dessas marcas, né, fazem com que naturalmente a execução, a parte de como que ela vai se comportar, né, do storytelling, da narrativa, isso fique muito natural, né? Então, eu acho que nessa estratégia aí, né, vocês vão decifrando e trazendo pra gente, enquanto consumidores, enquanto jornalistas, É isso. essa narrativa. Eu acho que Totalmente isso. Sim. A gente fala que a isso gente muito é legal. construtoras Contadoras de histórias e e construtoras de experiências. Que é isso, no final das contas, é criar experiências que fazem muito sentido para contar boas histórias, porque no final das contas Sim. é o que todos nós fazemos todo o tempo, né? A gente conta história, mas a gente tem que entender o como e para quem, né? A gente está contando. E aí, Sim. certamente, a questão de decifrar os códigos é o que faz a gente ganhar o jogo. Bom, meninas, acho que falamos bastante, a gente já estourou um pouquinho do tempo aqui, mas acho que foi super legal, assim, principalmente para dar insights para o pessoal aí sobre o que é comunicação no mercado de luxo, né? Acho que tem vários insights aí para as marcas pensarem e para o público entender, né? Como que eles caem nessa... Caem não, né? Como que eles são abraçados por essas mensagens, exatamente. Bom, meninas, tem algum último recado, alguma última mensagem que vocês gostariam de dar para o pessoal? E só desejar boa sorte para o podcast, Obrigada. vida longa para vocês, que seja um sucesso. E agradecer por estar aqui. Acho que pode convidar mais vezes pra gente Opa. falar sobre outras coisas. Traz os clientes. Isso, Podemos, vamos voltar agora. exatamente. Vamos A sim, gente vai vamos voltar sim. no nosso lugar mais habitual, que é atrás das câmeras, acompanhando os clientes. Exato. Boa. E como sempre, a gente deixa o LinkedIn dos convidados aqui embaixo. Também, qual o melhor caminho para conhecer um pouco mais da Inside Out? Acho que o nosso No Instagram. Instagram, né? É. Então, a gente deixa também o Instagram aqui para facilitar o contato, que rendam muitos Isso. negócios para vocês. Obrigada. Que assim Pra Beleza. gente. seja. Obrigada, meninas. Cássia Caricol, Lívia Bidlovski, prazerzão, adorei a conversa. Paty Zanotti, até a Obrigada. próxima. Obrigada, Até, gente. obrigada. Até a próxima. Tchau, tchau.